Boa noite. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite, Silvia. Gente, eu peço desculpa pelo atraso. Nossa live teve que atrasar uns 10 minutinhos para começar hoje, mas agora a gente está aqui. Eu vou chamar a nossa convidada, ela já entrou, a Silvia. Ela é da cidade de Campos mesmos, e tá muito ansiosa para poder participar com a gente dessa live de hoje. Chamei ela aqui, vamos aguardar ela responder para a gente poder começar. Oi, boa noite. Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem direitinho? Tudo direitinho. Peço desculpa aí pelo atraso, mas agora a gente está aqui e eu queria te agradecer primeiramente, né, por aceitar nosso convite. Para quem não me conhece, eu sou Maria Liz, faço parte da comissão de delegados da UNEPEA. E hoje eu estou aqui com a Silvia, que ela vai se apresentar melhor para vocês, vai falar um pouquinho sobre ela, sobre a história dela e o que ela já contribuiu, vem contribuindo para a cidade de Campos de Goytacazes. Não muita coisa. Pode falar, Silvia. Se apresenta um pouquinho para a gente. Então, eu sou Silvia Paz, minha formação é em História, mas minha especialização em Geografia Humana e meu mestrado foi em Gestão de Cidade, Planejamento e Gestão de Cidade. Quando eu consegui casar as ideias e os fundamentos da história com os da geografia. E no mestrado eu trabalhei muito com a questão urbana do centro histórico da cidade, né? Que é a questão da história e das transformações urbanas desse centro da cidade, que é um assunto que eu já vinha trabalhando desde uma outra especialização em História do Brasil, né? Eu tenho olhado muito para as questões locais e trabalhado ultimamente com educação patrimonial. E essa educação patrimonial, ela passa pela transformação da cidade, que é visivelmente uma transformação urbana, né? Ou não? Assim, você já tinha escutado falar alguma vez do Enepeia? Sabe o que é? Fala um pouquinho. Sim, já participei no IPEA, já assisti lives aqui também de amigos, já sabia. E assim, o que você tem um pouquinho assim para dizer da história da cidade de Campos pra gente? Você me mandou uma apresentação, eu estou tentando logar aqui, mas enquanto eu não consigo, queria te chamar para poder falar um pouquinho assim da história, para quem não conhece, porque tem muita gente que não conhece a cidade que está assistindo, para poder
apresentar um pouquinho a cidade para essas pessoas. Sim. Bom, Campos não é de se apresentar em poucos minutos, uma vez que a nossa história ela começa em 1530, quando a capitania de São Tomé foi doada a Pero de Góis. Então, nossa história começa aí, em 1530. Nós somos um dos mais antigos territórios ocupados e trabalhados, né, humanamente, humanisticamente. O Pero de Góis fundou uma vila, a Vila da Rainha. Essa Vila da Rainha, hoje, com a fragmentação do território, ela se encontra em São Francisco do Itabapoana, mas ainda não é trabalhada e tratada arqueologicamente. Então, ou seja, ela não vai ser vista por todos, né? Infelizmente. Bom, essa primeira ocupação não deu resultado pelos ataques indígenas, principalmente, né? Pelo menos foi o pretexto ou a causa que o Pero de Góis colocou para Dom Manuel. Esses indígenas que estão aqui são os indígenas Goitacá. Eles não são iguais aos seus vizinhos. Seus vizinhos, tanto da capitania do Espírito Santo, como da capitania de São Paulo, que é onde hoje está o Rio de Janeiro, são os índios de tradição de língua tupi-guarani. E os nossos indígenas eram falantes da língua macro-gê. Então, era outra cultura. Quando a gente fala em outra cultura, a gente está falando em outros modos de falar, de dominar o território, de dominar as tecnologias, tá? Esses índios eles foram vistos como terríveis por uns e nem tanto por outros. Quando algum viajante encontrou vivendo na aldeia, no Cabo de São Tomé, onde hoje está a Praia do Farol de São Tomé, náufragos estrangeiros convivendo nessa aldeia indígena. Então, não eram assim tão terríveis, né, como alguns outros falavam. Bom, nessa primeira tentativa de ocupação do território, não deu resultado. A capitania ficou abandonada e o Salvador Corrêa de Sá e Benevides reivindica essa capitania que estava com os 7 capitães. Esses 7 capitães, eles já tinham estado aqui, mas ainda não tinham desenvolvido economicamente a região. Então, ele reivindica a capitania para si, uma vez que a família dele já está no poder no Rio de Janeiro, o Mendes Sá, Estácio de Sá e a família Sá. O pai dele e o avô já eram caçadores e aprisionadores de indígenas da nossa região para escravização. Então, ele sabe, ele conhece um pouco da história daqui. Ele, então, tem posse da capitania em 1677, quando ele funda a Vila de São Salvador. Aí sim começa um desenvolvimento econômico. Um desenvolvimento econômico com uma paisagem transformada. Começa a transformação dessa paisagem. Essa fundação aconteceu onde hoje é a Igreja de São Francisco, na Rua 13 de Maio, mas logo foi passada para o sítio onde os indígenas também tinham moradia e enterramento, que é a Praça do Santíssimo Salvador, né? Que está dentro do nosso assunto de hoje. E aí, então, começa o desenvolvimento da pecuária, econômico da pecuária. E essa pecuária foi quem deu aos moradores uma poupança, né? Para que no futuro eles viessem a fundar as suas engenhocas e trabalhar com a indústria do açúcar, né? E aí, no final do século XVIII, Campos já conhece um desenvolvimento econômico bastante significativo, atraindo os olhares para novas pessoas. Tanto que ela, no século XIX,
logo na primeira metade do 19, em 1835, ela é elevada à categoria de cidade. Então, ela não nasce como cidade, ela nasce como vila, povoado, vila, e em 1877 e 35 ela se transforma em cidade, reconhecida como cidade. E aí ela ganha alguns planos urbanísticos, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Com o desenvolvimento do açúcar, que ele passa pela fase da engenhoca, do engenho, e chega às usinas no final do século XIX. No final do XIX, é o apogeu dessas usinas. Mas, em 1940, começa já o declínio dessa indústria sucro-alcooeira, que não conseguiu se sustentar nem com os projetos do governo federal, né? Proálcool, etc. Então, houve um hiato na questão econômica, que foi ocupada pelo ceramista, pela indústria cerâmica e pela indústria de vestuário. Vestuário que até hoje ainda tem, né, no território, ainda está presente. A cana, ela não desapareceu, ela ainda nós temos aí os pequenos proprietários, ainda plantadores de cana, né? Mas essa indústria do vestuário e da cerâmica, ela vai ocupar um nicho econômico entre o declínio da lavoura açucareira e o início da exploração de petróleo, que acontece a partir de 1970. Agora nós estamos vendo um novo declínio, né? Uma nova onda, ou seja, nossos poços de petróleo já estão velhos, já não estão tendo muito retorno, dando muito retorno, né? O pré-sal já foi vendido. Então, nós temos a salvação no Porto do Açu, né? Com os empreendimentos do Porto do Açu. E estamos aí vendo como é que essas coisas vão se arrumar economicamente dentro de pouco tempo, né? Bom, esse é um resumo muito resumido da nossa história. Não falei aqui das questões de patrimônio cultural que foram construídas através de todos esses anos, mais de 400 anos. E assim, qual foi a sua experiência na cidade, a sua formação? Eu vi que você já participou de diversas, você tem uma graduação assim ótima, já participou de diversas atividades. Assim, qual foi a que mais assim te fez sentir vontade de continuar estudando sobre a cidade? Olha, desde a minha graduação em História, os meus professores, alguns, né, que já tinham esse olhar mais para a cidade. E depois isso só ampliou com as questões realmente de mudança de pensamento mundial. O local ele se torna importante, tão importante quanto o global, né? Então, esse olhar local, ele é um olhar global, ele não deixa de ser global, né? E quanto mais se olha o local, mais a gente tem o reflexo do global. Principalmente na nossa cidade, que sempre foi o maior município do estado do Rio de Janeiro. E sempre foi aquele município que chamou atenção economicamente, politicamente, embora a gente tenha perdido muito dessa força política, mas nós ainda temos essa força econômica, né? E social. É o maior município do estado do Rio, um dos mais respeitados justamente por causa da questão econômica. Então, isso tudo leva a gente cada vez mais a querer entender e olhar para o nosso lugar com muito carinho. E assim, em relação à paisagem, qual foi a maior mudança que você consegue perceber nessa transformação? Porque você veio falando de uma vila que se tornou uma cidade e que, de repente, de uma atividade
mais pecuarista, mais ligado às usinas, se transformou em um centro de exploração do petróleo, assim. Qual foi a mudança que você viu, assim, mais intensa? Então, aí a gente entra então num tema, né, que a gente tinha previsto para hoje, né, que é praças, parques, jardins, paisagem e memória. E né, falando em praça e memória, eu me lembro de quando eu tinha a sua idade, né, de uma música cantada pelo Rony Von, que fala na mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Não é mais a mesma praça. Essas praças que nós vamos falar, elas mudaram, né? Ela fica na memória nossa, na memória individual de cada um, como se ela fosse a mesma. Mas, na verdade, ela muda, né? Esse surgimento das praças, ela tanto pode ter um surgimento espontâneo, como foi a nossa Praça do Santíssimo Salvador e outras tantas, né? Como ela pode ser planejada, como a Praça do Liceu, ela foi uma praça praticamente planejada. Ela teve várias fases até chegar à praça, na verdade, não é Praça do Liceu, é Praça Barão do Rio Branco, vamos falar os Iguidade, a praça era um espaço de encontro permanente dos cidadãos, aonde a vida política era se discutida, né? Nas cidades medievais, elas já estão associadas à prática do comércio. Era na praça que era feito a troca ou a venda dos produtos, né? No século XVII, essas praças vão ter a igreja como marco principal. Antes, na Idade Média, os palácios chamavam a atenção dessas praças. E a gente tem essa característica muito presente hoje nos países europeus, né? A praça com o palácio. Na Itália, na França, a gente tem muito isso. Mas no século XVII para cá, o que chama atenção são as igrejas. Essa praça classicista, ela vai estar no centro e irradiar as vias públicas. Então, ela não é mais, ela não deixa de ser uma praça de encontro, ela eventualmente pode ser uma praça de comércio, de troca de comércio, mas ela vai perdendo no século XIX esses agrupamentos planejados para outras praças. Ela vai ter de tudo um pouco, ou vai poder ser da forma que ela desejar, né? Aqui em Campos, como eu falei, a partir do momento em que a cidade, a vila se torna cidade, a partir do momento em que a vila se emancipa e por causa da indústria açucareira, em 1840, o governo da província é o Estado do Rio, era o nome usado para o Estado do Rio, e o governo da província é equivalente ao governo do Estado. Ele mandou que a nossa Câmara Municipal, porque até então a gente não tem prefeitura é coisa de século XX, a Câmara Municipal, a província mandou que a Câmara Municipal contratasse um engenheiro, que é um engenheiro, foi Amélio Pralon, era um francês que veio para Campos. Ele se tornou cidadão brasileiro em Campos, se casou com uma campista e foi embora para o Rio de Janeiro, e a gente não sabe mais dele. A partir do 1860, mais ou menos, a gente não tem mais ideia do Pralon. Mas o Amélio, isso por causa de várias brigas que ele teve aqui na Câmara, porque ele vem com o pensamento da Europa de planejar. Mas aqui ninguém tem negócio de planejamento, não. Aqui o negócio vamos fazer aqui a ruazinha, calçar a ruazinha do meu compadre, vamos esgotar a
a poça de lama aqui do meu vizinho, vamos cortar umas árvores que estão atrapalhando o meu caminho, né? É muito provinciano, é muito interior. E até hoje nós temos essa característica, né? Isso não é bom nem é mal, isso é uma característica nossa. O Amélio Pralon, ele vem com o espírito de aformosear a cidade. Olha que nome legal, né? Por quê que ele queria aformosear a cidade? Para vender a cidade. Assim como hoje os urbanistas constroem um museu do amanhã no Rio de Janeiro, para quê? Para aformosear a cidade, para recuperar uma área urbana e para atrair turista, né? Nós, o Amélio Pralon, queria realmente atrair investidores para Campos, né? Com a questão das usinas. Então, é o aformoseamento. Ele trabalha com régua e compasso. Ele vai abrir. Ele é responsável pela abertura da Avenida 28 de Março, das rotatórias que estão lá no final da 28 de Março. Todas aquelas rotatórias são planejamento do Amélio Pralon em 1840. Tá? Então, isso já tem quase, né, 2 séculos. Bom, o Saturnino de Brito, ele é um campista que foi contratado pela prefeitura em 1902 para trabalhar a cidade doentiça. Também é outro nome muito bonitinho. Por quê? Porque Campos está plantada numa planície costeira. Essa planície costeira, ela tem alagados por todo lado, ela tem o rio, quando enche, transborda por tudo, e a cidade é uma cidade insalubre. E no século XX, a ideia já era tirar essa cidade da insalubridade para garantir a saúde dos seus cidadãos. Tanto Pralon vai fazer praça e vai pensar nas praças, no aformoseamento da cidade, nas rotatórias e tudo mais, ele está pensando nessas praças, nesses lugares de encontro, como o Saturnino de Brito também, apesar dele trabalhar mais na questão do saneamento. Mas em 1944, olha só, um século depois do Amélio Pralon, quem vem para cá é o Coimbra Bueno. O Coimbra Bueno, ele foi contratado para fazer um planejamento urbanístico na cidade, né? Que já estava precisando. Ora, 1944, a gente já está começando o declínio da indústria açucareira, mas é preciso que haja alguma transformação urbana para tentando um reacendimento dessa economia, né? Então, o Coimbra Bueno, ele é responsável pela construção do Parque Alberto Sampaio, e ele traz com ele o Alfredo Agache, que é um paisagista francês que é contratado pelo governo do Rio de Janeiro, da capital do Brasil, Rio de Janeiro, para aformosear também a cidade do Rio de Janeiro, para enfeitar a cidade, né? Também com o mesmo intuito de atrair visitantes e investidores. Então, o Alfredo Agache vem para Campos, e é ele que constrói, que faz, que planeja as pedras portuguesas na Praça do Santíssimo Salvador, que olhando de cima, elas vão parecer um tapete estendido nessa praça, na antiga praça, né? É o Alfredo Agache. O Alfredo Agache também tem uma outra curiosidade. Ele esteve em Atafona. Quem é frequentador de Atafona sabe que as ruas de Atafona são largas e longas, muito diferente das ruas de Gruçaí, que são estreitas, começa, não tem fim, volta para outro canto, é cheio de beco, né? O Alfredo Agache, ele fez um plano, traçou o plano urbanístico de Atafona por vontade dele, porque ele gostou
da praia, né? O Silvia, Coimbra Bueno eu tô com a sim, imagem então da pode praça aqui. Você quer que eu coloque? pode ir jogando. Você prefere que eu coloque só a foto ou desde o início da apresentação? Não, não, coloca sua foto e eu vou falando. Tá. Então, olha só, ela vista de cima, essa é a antiga praça, ela parece um tapete de um lado e do lado da catedral, aonde hoje eles tentaram reproduzir esse desenho do Agache, né? Para manter essa ideia deixada pelo Agache. O Coimbra Bueno também ele vai ser responsável pelo nosso primeiro plano diretor, tá? Em 1944. Bom, na década de 80, nós vamos ter o plano, um planejamento de desenvolvimento urbano de campos, que é o PDUC, que foi muito importante. Ah, que bom que você está passando aí as fotos da Praça Antiga. As praças do Santíssimo Salvador, Liz. Quer que eu volte lá? Essa praça, pode ir. Essa praça do Santíssimo, aí, olha só, a gente tem a catedral, como eu falei, né, como centro, e na frente toda aquela praça, nos tempos da vila, era um campo aberto. E muitas vezes ficava com mato de 2 metros de altura, onde podia se esconder pessoas. E muitos moradores reclamavam, porque à noite não tinha luz elétrica ainda, né? E para passar por ali ficava muito perigoso. Depois, a outra foto já é a praça urbanizada de 1906. Essa praça já com árvores, com bancos, bem parecido com as praças públicas da capital, Rio de Janeiro, né? Ela vai ser cercada, tem 4 portões. Essa grade de ferro hoje, que era da praça, elas estão no cemitério do Caju, não porque morreram, elas continuam vivas lá, né? Aproveitadas no cemitério do Caju, olha o reaproveitamento. Só que a paisagem dela hoje é completamente transformada. Eu acho que tem outra aí, Liz, já dela moderna. Deixa eu ver aqui. Seguindo aí, essa já é um outro. Olha como ela se transforma, tá vendo? E a praça anterior, e tem outra. Aí, que é a praça que ainda mantém a matriz como o chamado maior, né, dessa praça, mas ela hoje já não é mais uma praça de lazer ou de uma praça de aconchego, né? Ela é uma praça mais parecida com praças europeias, que é uma praça que se transforma até numa praça de passagem. Ela não é mais aconchegante, porque as árvores é que davam todo o aconchego, a paisagem é que dava o aconchego a essa praça. Contudo, essa praça continua a ser o coração pulsante dessa cidade. Lá que acontece comício de candidato, lá acontece protesto, lá acontece início de formações de passeata, acontece de tudo, né? Acontece também, ultimamente, ela tem se voltado mais ao lazer, a cidade se torna muito quente, e as noites ali são muito agradáveis por causa do vento nordeste, e a gente tem, então, o pessoal do skate, a turma do passinho, as igrejas que vão pregar, e as crianças que vão correr, andar de carrinho eletrônico, né? Andar de patins, essas coisas. Então, ela se torna, à noite, uma praça de lazer, né? Como todo território, ele desenvolve
e ela se transforma a partir dessas atividades econômicas, né? A gente vai ver que no período do açúcar ela tem uma conformação. Hoje, o petróleo ela traz uma outra ideia de praça, né? A atividade econômica do petróleo ela traz uma outra ideia de praça, mas ela continua sendo a nossa praça do Santíssimo Salvador, né? Na década de 80, como eu falei, a gente vai ter o PDUC. O PDUC, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano de Campos, ele é muito importante, porque ele não previa apenas o embelezamento da cidade, mas o planejamento da cidade como um todo, né? Os bairros, as áreas de lazer, todo bairro tem que ter bairro criado, planejado, tem que ter praça, tem que ter escola, tem que ter ponto de ônibus, né? Tem que ter a luz, tem que ter esgoto. Então, são vários requisitos que se exigem no PDUC. Nem sempre isso é feito. Nós temos muitos bairros carentes na cidade, principalmente os bairros periféricos de classes menos favorecidas, né? Legislação é uma coisa muito importante para se trabalhar com o urbanismo e com as próprias praças. Nós temos a lei orgânica do município. Essa lei orgânica e o plano diretor, elas são, não digo alteradas, elas são revistas a cada 10 anos para serem atualizadas, né? E nós tivemos também um plano estratégico e temos o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade é um importante instrumento. De todos esses aqui, eu diria que é o mais novo, porque a lei orgânica já é na história, ela já tem um caminhar, o plano diretor também, que a gente vai ver que o nosso primeiro é lá do Coimbra Bueno, né? E o Estatuto da Cidade é um instrumento dos mais novos. Contudo, a postura municipal, as posturas municipais e as nossas primeiras posturas estão no início do século XIX, é um instrumento regulador, policiador, fiscalizador da dinâmica da cidade. É ele quem diz o que pode e o que não pode, de acordo com o Estatuto, com a lei orgânica, com o plano diretor, com o Estatuto da Cidade, né? É ele que vai policiar e que vai olhar com mais rigor para a ocupação desse território. A Praça São Salvador, por exemplo, o plano diretor de 1992, ele nos salva. 2 momentos muito importantes nessa Praça do Santíssimo Salvador. O primeiro momento foi com o Pralon, que ele pensa, ele idealiza a abertura do rio para a entrada dos ventos, do vento nordeste, para a cidade, né? Só que ele não consegue fazer isso, por causa de pressão da Câmara. Na margem, junto ao Rio Paraíba, nós tínhamos portos para desembarque, embarque de mercadorias e pessoas, eram vários, inclusive para jogar o lixo no rio também tinha. Nós tínhamos, além disso, como é que eu vou dizer? Fugiu a palavra. Casas, não só casas residenciais, mas casas de comércio, né? Para comércio de venda de açúcar, empresas de embarcação que tinham as suas casas ali. Todo o esgoto era jogado no rio e essas casas elas barravam, de certa maneira, a entrada do vento nordeste, né? Então, Pralon pensa isso, mas ele não consegue fazer. Quem vai conseguir fazer é o Saturnino de Brito, que vai realmente, numa política de botar abaixo, limpar
Avenida 15 de Novembro, de toda essas construções, né, arquitetônicas. Então, esse plano diretor de 92, 1992, que é o primeiro nosso moderno, o nosso primeiro plano diretor depois da Constituição Cidadã, ela vai limitar o gabarito de construção no centro da cidade, né? Tanto que o shopping mais novo, que é o Plaza, ele não pode estar além do museu, da catedral, da Lira de Apolo, né? Ele não pode ser mais alto do que esses prédios que marcam a história da cidade, né? E até hoje, todos os nossos planos diretores vêm obedecendo a esse rigor de manter o gabarito das ocupações. Então, essa praça, com certeza, ela vai continuar servindo de palco para as nossas manifestações, de bandas. Gente, no século XIX, eu fico impressionada quando eu leio referências às disputas das bandas de música nas festas do Santíssimo Salvador. A Praça São Salvador já foi palco, inclusive, da cavalhada. Quem conhece a cavalhada sabe que é uma disputa feita com cavalos, né? Ela acontece hoje em Santo Amaro, na frente, ao lado da igreja de Santo Amaro, todo dia 15 de janeiro. E a Praça São Salvador já foi palco para uma cavalhada, né? Mas também ela já foi palco de atentados. Já morreu muita gente de atentado político nessa Praça do Santíssimo Salvador, né? Da intentona, chamada intentona comunista, o ataque aos integralistas, onde morreram, se não me engano, foram 12 ou 14 pessoas, né? Com um tiroteio que houve na praça. Então, voltando às bandas, eu fico impressionada de como essas bandas elas brigavam. Como hoje a gente tem a disputa do rap, a gente tinha disputa de banda de música. Olha só que legal. Cada uma queria tocar mais e melhor do que a outra, né? Nós temos aí outra foto, Liz, que é da Praça Barão do Rio Branco. A de Campos, outra do... Essas fotos, deixa eu falar desses fotógrafos. Os antigos, eu não sei todos. Sei que um ali, de 1902 ou 2006, foi do Capitão Carneirinho, para uma coleção de postais que ele fez com vários cenários da cidade. A outra é do Antônio Cruz, um fotógrafo muito amigo, muito querido. E a última é do Júlio Mota, também uma pessoa queridíssima. Ele dá um tratamento de obra de arte, de artes plásticas, às fotografias dele, né? E ficam bem diferentes, bem bonitas. Essa aí é a Praça Nilo Peçanha, que muita gente conhece como Praça São Benedito. Mas a Praça São Benedito... Oi. Eu estou aqui olhando e estou impressionada, porque eu nunca ia imaginar que era Praça Nilo Peçanha, que era dessa forma. Para aí, essa aí não é São Benedito, não. Sim, Nilo Peçanha, isso mesmo. A Praça Nilo Peçanha, Jardim São Benedito. A Praça Nilo Peçanha, ela é essa aí. O Jardim São Benedito são os jardins que estão ao lado da Igreja São Benedito. É do outro lado da pista. Sim. Né? A rua passando no meio. Tá? Isso aí é uma pegadinha. Porque quando você pergunta em qualquer quiz, é para tombar o sujeito, porque ninguém conhece como Praça Nilo Peçanha. Né? Ela foi... a inauguração dela e a inauguração da escola, que está a ex-escola, que hoje é Academia Campista de Letras, ela foi inaugurada por Nilo Peçanha
e pelo presidente Venceslau Braz, né? Bom, nós temos outra praça. Sobe mais um pouquinho, Liz, por favor. Que a gente vai ter uma foto antiga e uma mais moderna. Essa aí. Que também não é Praça do Liceu, é Praça Barão do Rio Branco, né? É conhecida como Praça do Liceu. Essa praça é uma praça de contemplação. Essas duas praças são chamadas praça de contemplação. Por quê? Porque elas são arborizadas, elas têm banco, elas têm um quiosque, elas têm um lugar para você fazer piquenique, né? Que na época que foram construídas, ambas são do início do século XX, por volta de 1920. Essas duas praças elas têm características muito semelhantes, tanto no gosto arquitetônico, elas imitam muito a natureza, os detalhes que estão no coreto, na beira dos jardins, elas imitam muito a natureza. Na década de 80, o Jardim São Benedito foi fechado, né? O que eu, particularmente, acho que praça é do povo, não tem que ser fechada, não tem que ter grade. Mas tem muito mendigo, tem muita sujeira. Vamos cuidar dos mendigos e limpar a praça. Mas fechar, eu acho um absurdo. Bom, Silvia, o que você... Foi ano retrasado, eu fui a um festival de música ali no Jardim, nessa praça que chama Praça Barão do Rio Branco. Isso. Eu achei muito interessante porque eu já tinha ido em outras ocasiões nessa praça e a sensação que eu sentia era de insegurança. Uma praça até que estava um pouco deserta na época. E as pessoas sempre falam, cuidado nessa região, que é uma região um pouco insegura. E quando eu fui ao festival, eu vi que assim, as pessoas estavam totalmente livres, sem preocupação de insegurança. Assim, o que você acha desses festivais nessas praças? O que traz, assim... É claro que é um festival legal, bom, mas assim, para a cidade, o que isso influencia? Olha, isso já foi, inclusive, Liz, palco de debate no Conselho de Cultura, né? Nós temos hoje, na Praça Barão do Rio Branco, uma ocupação cultural bem intensa, ou tínhamos, né, antes da pandemia. Nós tínhamos ali o Samba na Praça, que acontecia aos domingos pela manhã, que até começava acho que 11 horas, 10, 11 horas da manhã, e ia até 2 horas da tarde, por aí. 2, 3 horas da tarde. E nós tínhamos ali também os festivais de rock, o Festival Doces Palavras, que acontecia ali de 2 em 2 anos, o Festival de Rock uma vez por ano, no Dia do Rock, que nós temos um Dia do Rock na cidade, e acontecia também os encontros de cerveja artesanal, né? Todos eles atraem muita gente. Por quê? Porque a praça é boa, a praça é ótima, é um lugar maravilhoso, um lugar bonito, um lugar gostoso de se ficar, é fresco, tem estacionamento perto. Esses eventos ofereciam os banheiros químicos, né? A gente tem a Vila Maria perto, que também fazia muitos eventos casados com os eventos da praça e que integrava, né, em 2 jardins maravilhosos da mesma temporalidade urbana, né? A Vila Maria de 1917, se não me engano, e o Jardim mais ou menos de 1920. Então, as duas se completam. O Palácio Nilo Peçanha complementa essa paisagem, o Liceu do outro lado, né? É um conjunto muito bonito, muito agradável. Agora, sim, qualquer ocupação, né? Ele deixa binga de cigarro, ele deixa papel, ele deixa latinha para todo lado. Quando não é latinha, tampinha para todo lado.
pode ter o catador para reciclar, não dá conta, né? É coisa dentro do chafariz, copinho plástico dentro do chafariz. Isso tudo é um desgaste, mesmo porque essas praças, elas não foram planejadas para ter esse tipo de uso, né? Então, elas se dão com mais facilidade. O que não é ideia do conselho, tá? De cultura, nada disso ainda foi resolvido. Mas, no meu parecer, enquanto cidadã, eu quero ir à praça dançar samba, como sempre fui. Eu quero tomar cerveja na praça. Eu quero ouvir rock, levar meu neto para ouvir rock na praça. Mas eu quero também que essa praça seja cuidada. Então, nós temos que criar um mecanismo de manutenção dessas praças públicas. Não só do Jardim, da Praça Barão do Rio Branco, não só da Praça Nilo Peçanha, não só do trevo da BR-101, que também hoje é um espaço muito usado para contemplação. O trevo da BR-101, muita gente... Exato, né? Muita gente ainda fala trevo do índio, embora o índio não esteja mais aí, mas a gente esteja trabalhando para que eles voltem. E agora volte uma família inteira, né? Vamos lá. Então, essas praças que são mais de contemplação, elas têm que ser cuidadas. Elas têm que ser mantidas. E não é possível que a prefeitura, sozinha, arque com toda essa manutenção. Nós, cidadãos, usuários, quem é cidadão porque cuida da sua cidade, né? Então, mas eu já pago imposto. Paga imposto, mas você vai a um evento que não está pagando. Então, esse evento que está usando a praça, ele deve ter um recurso retirado para manutenção da própria praça. Acabou o evento? Passa lá o gari, passa o paisagista, vai restaurando tudo, a cada um. Mas isso é sempre, todo domingo, toda segunda-feira tem que fazer, né? Tem que tirar o cheiro de xixi, tem que tirar o cocô de cachorro, tem que refazer os canteiros, tem que refazer tudo, tem que cuidar do coreto. O coreto está com muita ferrugem. A qualquer momento ele pode desabar, né? Então a gente precisa cuidar. É a casa da gente. Essa praça é uma parte da minha casa. E eu considero a minha casa a cidade, né? De Campos. Para ter, vamos dizer que seja o meu quarto. É a cidade de Campos. Porque a casa é todo o município, que é muito maior, né? Então, esse trevo foi urbanizado em 1990. Tinha ali um índio, que sumiu o índio, graças a Deus que ele foi catar em outro lugar, mas nós já estamos pensando, através da ONG Bem Faz Bem, Fazer Bem Faz Bem, né? A ONG já tem um projeto que já foi encaminhado à prefeitura, mas não houve possibilidade ainda de ser construído. Vamos ver se aí na próxima prefeitura a gente encontra um parceiro público-privado para construir esse monumento, que não seria um monumento, mas um conjunto para estar ali nesse trevo da entrada da cidade. E que vem realmente falar e justificar o nome Campos dos Goitacazes, né? Nós temos outras áreas, Edilis, nós temos quanto tempo ainda? Eu queria te pedir para deixar um recadinho, que eu vou ter que encerrar. Não, vamos encerrar, eu já estou terminando. É uma pena, porque eu estou gostando demais. Mas... Eu já estou terminando aqui com o Horto Municipal, né? Eu só queria lembrar desse Horto Municipal, que antes era onde hoje é o 8º Batalhão da Polícia Militar, e o atual Horto, ele foi criado na década de 60. Ele hoje é uma área de lazer bastante interessante, mas, na verdade, nós não temos parques
e áreas maiores, né? Como a gente deveria ter, porque nós somos uma planície com uma paisagem que favorece a parques e jardins, e nós não temos, né? Nenhum. Eu tenho uma Nós temos imagem esses aqui, pequenos jardins. vou mostrar. Para quem não conhece, né, esse seria o horto, né? Isso. O horto, ele, há pouco tempo, ele estava distribuindo mudas de plantas. Ele é uma área muito agradável. Tem estacionamento para ônibus, né? Fácil. As crianças ficam seguras ali, naquele parque. É bem interessante. Tinha também o do Manuel Cartucho, muito interessante, mas também sem manutenção, né? Uma área que poderia ser mais valorizada. Eu cheguei lá algumas vezes com sobrinhos pequenos, né? Bom, cada um desses elementos, dessas praças, eles são equipamentos culturais, né? Que reúnem pessoas, aglutinam vidas, aglutinam saberes e fazeres diversos, né? E atendem a essa diversidade que nós temos em Campos, né? Mas, infelizmente, não temos parques, não temos áreas verdes, como mas tem o horto. O horto não é uma área verde conforme a definição de área verde, né? Nós temos espaços públicos que definem alguma coisa. A gente tinha planejado, em 2004, o Parque Natural Municipal do Taquaruçu, que ele fica em Guarulhos. A lei, já tem uma lei criando esse Parque de Taquaruçu, que é a nossa última reserva de Mata Atlântica. Ele fica em Guarulhos, perto da Lagoa dos Prazeres, que seria ótimo, porque seria um parque, um jardim botânico, com área esportiva, que seria muito legal, né? Mas esse projeto também não foi à frente, infelizmente, né? Então é isso. Eu acho que essas praças, cada uma delas, elas ajudam a contar um pouco da história da cidade. Elas precisam que os arquitetos urbanistas pensem nelas sempre como um lugar aprazível de encontro e de lazer, né? Que é uma coisa que a gente precisa atualmente, e que olhe para a singularidade de nós campistas. Nós estamos numa planície costeira margeada por restingas e manguezais. Nós não estamos num altiplano, nós não estamos numa serra, nós não temos que copiar modelos, mas podemos nos inspirar em alguns modelos, né? Que é isso que a gente pode fazer e deve. E é isso, Liz. Eu acho que eu falei muito, não sei se esgotei todo o tempo, se tem alguma pergunta. Acho que não. Foi um prazer, assim, ouvir tudo isso, porque por mais que a gente leia, a gente escute, só que cada experiência é diferente da outra. Então, assim, ouvir a sua experiência, essa história tão enriquecedora da cidade. E eu gosto muito, assim, eu gosto muito de paisagismo e também ouvi um pouco dessa história das praças, da sua importância. Enfim, para mim foi perfeito, foi maravilhoso. Queria agradecer muito a sua presença, a sua participação. E com certeza a gente vai querer mais contato com a senhora, vamos marcar outra coisa. Fica ligado no nosso Instagram. Sim, estou ligada. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dando um ecozinho aqui, não sei se...
Tá bom, querida. Muito obrigada pelo seu convite. Me senti muito honrada de poder participar com vocês, tá? Nessa semana aí, de aprendizado, dessa troca de aprendizado, né? Que eu aprendo muito também quando a gente escuta e participa das lives, né? A gente fica em casa, mas não é para ficar emborrecida, é para aprender muito mais. Então, esteja à vontade a hora que a gente quiser, você quiser conversar mais alguma coisa, tá bom? E agradeço a todos que estiveram aqui, amigos, conhecidos que estiveram aqui na live, quem eu não conheço, muito obrigada pela atenção de todos vocês, viu? Muito obrigada, Silvia.